Ora, sejam muito bem-vindos uma vez mais à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal, sendo semanal, é sempre ao sábado, portanto, todos os sábados, como é hábito, e quem me segue já sabe disso, haverá sempre um novo vídeo aqui no nosso canal. Portanto, hoje vamos abordar aqui um tema que está relacionado diretamente com um determinado órgão, neste caso são dois órgãos, e esse órgão ou esses órgãos são os nossos rins. Portanto, qual a sua influência no nosso dia-a-dia, no nosso organismo, o que é isto nos nossos rins, para que é que servem, não é? E quais os constrangimentos que podem então trazer para o desempenho da nossa vida, né? No nosso dia-a-dia. Portanto, fiquem desse lado, vamos então a mais um vídeo e não se esqueçam, deixem um like. Até já! Ora, bem-vindos de volta então à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Como eu disse agora mesmo, vamos então abordar aqui um tema que está diretamente relacionado aqui com os nossos rins, portanto, uma patologia que afeta os nossos rins, e essa patologia não é mais do que a doença renal. Portanto, a doença renal é uma doença que, no sítio onde eu trabalho, no hospital, portanto, existem N doentes com doença renal, é algo muito comum, e existem vários tratamentos, portanto, muitas vezes essa doença renal, como se arrasta há vários anos, também afeta outros órgãos, não é? Causa um constrangimento direto da doença renal, mas acaba por deixar bastante comorbilidade e que pode levar a situações extremas em que há necessidade aqui de outro tipo de intervenções. Portanto, hoje vamos então falar aqui um bocadinho sobre a doença renal. Aproveito já para pedir para deixarem um like, como disse agora mesmo também, subscrevam o canal e já sabem, só vão fazer com que o canal cresça e assim também posso trazer conteúdo cada vez mais rico, ok? Portanto, vamos então à doença renal. Hoje podemos ter uma ideia aqui neste vídeo da dimensão deste flagelo a nível das nossas vidas. O que é a doença renal? Sabemos que é uma doença progressiva que vai afetando aqui ao longo dos anos o indivíduo que a tem, não é? Portanto, muitas vezes é uma doença silenciosa, a pessoa acaba por não dar por isso, portanto vai havendo aqui algumas alterações a nível renal e a doença renal não é mais do que então essa perda progressiva da capacidade que o órgão tem, esse órgão, os rins, de fazer a sua normal função. E que função é essa? A principal função dos rins, embora as pessoas que têm algum conhecimento da área, um conhecimento assim superficial, mas que ainda têm algum conhecimento, alguma ideia, pensem que os rins só servem para filtrar, mas os rins têm outras, essa é a sua principal função, mas têm outras funções. Portanto, os rins têm as suprarrenais, que são umas glândulas muito importantes também por cima deles, e que entram aqui em processos até da própria produção da epinefrina ou adrenalina. Portanto, vejam bem a importância dos rins, ok? E até no processo de hematopoético, ou seja, de produção de elementos figurados, determinadas substâncias que são produzidas, que permitem que haja aqui uma produção dos elementos figurados do sangue, mais propriamente aqui os nossos glóbulos vermelhos, está bem? Os nossos eritrócitos. Portanto, é não mais do que uma doença progressiva, depois vai afetando aqui e se torna, de certa forma, irreversível. Uma lesão renal que vai sendo progressiva e que se torna irreversível. De uma forma avançada, então, os rins, que ajudam na filtragem do sangue e que podem, então, eliminar determinadas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo ou substâncias que estão em excesso, eles deixam de poder fazer isso e acabam por alterar aqui o nosso metabolismo interno, principalmente. Porquê? Porque eles também controlam a nossa volemia, ou seja, eles controlam também a quantidade de líquidos que estão no nosso organismo. Portanto, fazem aqui com que haja uma homeostasia, um equilíbrio no nosso corpo e esse equilíbrio traz-nos o bem-estar e traz-nos um normal funcionamento aqui na nossa engrenagem do organismo. Portanto, deixem passar o termo. E para terem aqui uma ideia, só aqui no país Portugal, não é? Há cerca de 800 mil pessoas que sofrem de doença renal. Portanto, sabendo que todos os anos surgem mais 2.200 casos ou pessoas que estão em fase terminal já. Ou seja, não quer dizer que as pessoas vão falecer desta situação, não é? Se nada for feito, com certeza vai ser esse o fim, mas normalmente as pessoas queixam-se, têm determinados sintomas e, dependendo do estadio, há necessidade ou não aqui de umas terapêuticas mais invasivas. Portanto, que é quando o rim já não funciona. Portanto, felizmente, hoje em dia existem métodos que acabam por ajudar
e mantém o doente vivo por muitos anos e até com alguma qualidade de vida. Existem atualmente 14 mil doentes dependentes de diálise, que é um dos métodos que é usado para que haja aqui uma substituição do nosso rim, ok? O transplante renal pode ser bem sucedido, mas pode não ser também e o doente precisar de voltar à diálise também. A diálise não é mais do que uma máquina que faz uma filtragem, faz a função dos rins. Os rins não funcionam, portanto, se nós não tivermos aqui algum auxílio, vão-se acumulando os detritos no nosso organismo, os produtos que são deixados das nossas reações metabólicas, não é? Que são, depois têm que ser excretados de algum modo, uns excretados pela via do sistema digestivo, mas também existem os fluidos que acabam por ser excretados pela nossa urina, né? Como forma de urina. Portanto, não havendo aqui um rim a funcionar, ou a pessoa deixa de urinar completamente, ou urina, mas não há uma filtragem eficaz, como se tivéssemos aqui um passador com uns orifícios maiores e queremos filtrar alguma coisa e acaba por passar e não faz a função que deveria fazer. Portanto, vão-se acumulando os detritos e esses detritos vão ser tóxicos para outros órgãos do nosso corpo, nomeadamente aqui na questão do nosso cérebro, que é muito sensível a este tipo de toxinas. Existem aqui sempre duas hipóteses, que é realmente aqui a diálise através de uma máquina, ou então fazer um transplante renal se ambos os rins estiverem afetados, visto que no caso dos rins temos dois que pode perfeitamente então haver aqui um funcionamento de apenas de um rim e a pessoa fazer a sua vida, ok? Embora com mais cuidados, visto que já aconteceu algum outro, tem que mudar aqui o estilo de vida, mas isso abordaremos mais à frente. Agora, o que é importante aqui saber é que esta doença, a doença renal, pode afetar qualquer idade, qualquer género, embora seja mais frequente aqui nos adultos e nos idosos. Os fatores que podem levar de algum modo aqui a que haja realmente uma probabilidade acrescida de haver uma doença renal são variados, não é? São vários. Além de a diabetes, portanto, a diabetes está sempre associada a alguma falência de algum tipo a nível orgânico, portanto, principalmente aqui a nível renal. Portanto, os diabéticos têm tendência a urinar mais, portanto, vão dar aqui mais trabalho também ao rim, a glicemia vai sendo elevada. Portanto, o que acontece é que a diabetes é uma doença silenciosa e aproveito para deixar aqui o link sobre a diabetes, se vocês quiserem também ver, que temos aqui um vídeo no canal sobre isso, mas afeta muito a parte renal, portanto traz aqui nefropatias, portanto são doenças relacionadas com o nefrónio, que é a unidade básica do nosso rim, portanto é a unidade, imagino que é um tijolo que vai formar vários tijolos que formam um rim, imaginemos desta forma, e temos aqui a diabetes que afeta a microcirculação, portanto, o que é que vai acontecer? A microcirculação vai sendo afetada, vai deixando de existir, nós temos as nossas veias, as nossas artérias, que se vão ramificando e ficando vasos cada vez mais pequeninos, capilares, para chegar aos órgãos também e às diferentes partes do órgão. Portanto, aqui o córtex renal vai sendo também afetado, portanto, vai sendo afetado, e a microcirculação sendo afetada, também não chega o oxigênio e os nutrientes, porque os rins são um órgão como outro qualquer, também precisam de alimento. O alimento vai no sangue, que é realmente o oxigênio, e os nutrientes que são necessários para as células trabalharem. Portanto, havendo aqui também a diabetes, acaba por afetar esta situação e é muito mais recrutado o rim, visto que a diabetes também, um diabético, quando anda principalmente com a glicemia descontrolada, o que é que acontece? A pessoa urina muito mais, porque é um desespero até do organismo de tentar eliminar o excesso de açúcar que existe. Não é? Se há problemas com a insulina, mas não vou entrar aqui em pormenores em relação à diabetes, deixo-vos então o link que falei agora, como curiosidade, como mote para vocês também avançarem e aprenderem um pouco sobre a diabetes. Temos também aqui antecedentes já familiares de pessoas que tenham doença renal, têm uma probabilidade também acrescida de vir a sofrer da mesma, e quando sabemos que há alguém na família que tenha doença renal, principalmente ascendentes diretos, como o pai e a mãe, principalmente, nós podemos mudar uma coisa na nossa vida. O que é que podemos mudar? O nosso estilo de vida. Portanto, o nosso estilo de vida, às vezes não quer dizer que seja começar a fazer exercício físico, a correr, etc. Não, mas se calhar beber mais água durante o dia, caso não haja outros problemas, atenção, lembrem-se sempre disto, ou outra indicação médica, porque vamos aqui ajudar o rim a trabalhar, não é? Nada de excesso, mas 1,5 litro, 2 litros de água por dia, que é importante.
e também alterar aqui, principalmente alterar aqui os nossos hábitos alimentares. Portanto, os nossos hábitos alimentares é evitar coisas com sal, principalmente porque é das substâncias, dos eletrólitos, que mais afetam a parte renal também, está bem? Portanto, isto é importante. E acabei também de falar já em algo que é essencial, que é para que seja um fator de risco, que é a hipertensão. Portanto, nós tendo a tensão elevada, também vai haver uma pressão a nível de pressão intravenosa, intra-arterial, temos uma pressão elevada, acabam por ser danificados também os nossos órgãos, e quem sofre muito com isto também é a parte renal, sem dúvida nenhuma. E depois temos aqui também a nossa idade, não é? Conforme vamos avançando na nossa idade, os anos vão passando e passam para todos, não é? Vai havendo também aqui um envelhecimento da próprio corpo, né, do organismo, e se não tivermos os hábitos de vida, não tivermos aqui as atividades de vida que sejam desempenhadas de forma mais harmoniosa possível, também vamos ter problemas com certeza, principalmente a partir dos 50 anos, não é? Porque a partir dos 50 anos também acontece aqui algumas alterações a nível venoso e arterial, e vai havendo aqui um aumento tendencioso ou tendencial de a pressão arterial, de forma fisiológica, que tem a ver com o próprio envelhecimento. Portanto, também temos que ter atenção à tensão elevada, portanto, e a parte renal, estando danificada, também afeta diretamente a tensão arterial. Portanto, está tudo relacionado aqui. É um equilíbrio muito minucioso no nosso organismo. Uma pessoa que é obesa, uma pessoa obesa tem tendência também, é um fator de risco para que haja aqui problemas renais também, e pessoas que têm hábitos tabágicos e até alcoólicos, portanto temos que ter aqui uma atenção redobrada, porque é um fator de risco. Além das que eu referi agora, temos também as glomerulonefrites, portanto os glomérulos são estruturas do nosso rim também, que são afetadas, e depois também deixam de ter, então, são essas estruturas que fazem a filtragem do próprio sangue para que sejam retirados então esses mesmos resíduos que são tóxicos. As pielonefrites, também de repetição principalmente, também não dão saúde ao nosso rim. As pielonefrites não são mais do que infecções renais, que tendencialmente também acontecem com mais frequência até nas mulheres, apenas por fatores praticamente de fisionomia, não é? De anatomia, visto que tem a uretra mais curta, também tem mais tendência as mulheres para apanhar aqui infecções urinárias e podem resultar então aqui, com o passar dos dias, em pielonefrites, que são estas infecções renais também, que se repetindo, não é? Acabam por danificar as estruturas do rim. Os rins poliquísticos também, como o nome diz, têm vários quistes, também acabam por comprometer aqui a sua normal função. Temos aqui dois tipos na doença renal, temos dois tipos de doença. Temos, e como já devem ter percebido, a crónica, temos uma doença renal que é crónica e temos uma doença renal que é algo pontual, aguda, não é? E, como o nome diz, aguda é algo que está exacerbado no momento, não é? Não quer dizer que não se torne uma doença crónica, não é? Mas tem que ter aqui cuidados imediatos de forma a evitar essa situação. Portanto, podemos também ter doenças crónicas que estão agudizadas. São uma pessoa que tem uma doença crónica que naquele momento está descompensada e precisa aqui de uns cuidados mais imediatos, por assim dizer. Portanto, a insuficiência renal, então, sendo aguda, aparece normalmente de uma forma brusca, não é? A pessoa pode estar ali a perder percentagem de filtração no rim e não se apercebe disso, mas com certeza quando chega a determinada percentagem, o rim já não consegue dar conta do recado e aí começam a aparecer os primeiros sintomas, mas a pessoa aí fica desperta e procura ajuda normalmente. A crónica já é uma doença que normalmente já não recupera, não é? O rim já não volta ao que era anteriormente e já perdeu aqui capacidade de filtragem e vai havendo então aqui uma falência renal de uma forma lenta e progressiva e não há qualquer possibilidade de haver uma recuperação aqui do rim e depois pode levar então aqui a processos, como eu falei anteriormente, de diálise, que é essa filtração, ou então um transplante, são os últimos redutos para que haja aqui uma melhoria nesta mesma filtragem. Se houver lesão renal que se torna então esta doença renal crónica e que afeta apenas um rim, por alguma razão, podemos sempre ter outro rim que se estiver ainda em funções ditas eficientes, não é? Para fazer a filtragem, podemos fazer uma vida perfeitamente normal com um rim,
temos de ter cuidados acrescidos. Até há histórias de irmãos que têm compatibilidade e que dão um dos rins e cada um fica com um rim, há essa possibilidade, portanto o transplante renal é algo que é sempre mais favorável ou com maior probabilidade de existir do que propriamente outro transplante de órgãos únicos, não é? Como, por exemplo, transplante cardíaco, não queria para tanto, mas, por exemplo, ou um transplante hepático, que acontece com frequência, principalmente em doentes alcoólicos, que têm que cumprir determinados critérios após a cirrose, que é quando há esses problemas do rim que já não funciona, neste caso do fígado, que já não funciona, e cumprindo esses critérios, então podem ter direito ao dito transplante. Caso contrário, não é? Quando os rins começam a não ser eficazes na sua filtragem, o que é que vai acontecer? Vai haver, como eu disse, uma desregulação no controle dos líquidos, não vai haver controle. A pessoa até pode ir acumulando os líquidos e sai essa acumulação dos líquidos e eles não saem. O que é que vai acontecer? Se o rim perde eficácia, os sintomas vão basicamente aparecer, com certeza, e são eles a acumulação dos líquidos. Os líquidos não saem do nosso organismo, não é? Nós perdemos líquidos, normalmente, ou pela transpiração, através das fezes, não é? Mas principalmente na parte urinária, não é? Com a nossa urina. Urinamos, perdemos líquidos desse modo. Ora, se o nosso rim não está a funcionar, nós não urinamos. Se não urinamos, vai-se acumulando o líquido cá dentro, não é? Acumula-se o líquido, o que é que vai levar? Vai levar a inchaços, a edemas, não é? Nos membros inferiores, nos membros superiores, portanto, vai acumular aqui água no nosso organismo e vai haver aqui também uma acumulação de resíduos, visto que não há aqui filtragem nenhuma deste lixo, desculpem lá o termo, mas é assim, para se perceber melhor, no sangue, e vão surgindo então problemas adicionais a nível de outros órgãos, e surgem aqui alguns sintomas decorrentes deste desequilíbrio, não é? E os sintomas não são mais do que, por exemplo, esse inchaço, como eu acabei de dizer, pode haver inchaço nas mãos, principalmente nas extremidades, até o próprio rosto, as pálpebras ficam todas inchadas. Eu já tive doentes assim no serviço onde eu desempenho funções, e é uma coisa fora de normal mesmo. Quando a parte renal, normalmente são doentes que têm diabetes também, hipertensão, e realmente é uma coisa que não é bonita de se ver, ok? Portanto, cansaço, a pessoa fica cansada, há uma acumulação de líquidos, também tem dificuldade em respirar, não é? Perda de apetite, a pessoa está doente, nós quando estamos doentes às vezes por coisas mínimas não temos apetite, imaginemos com uma situação destas mais exacerbada. Podemos ter náuseas, vômitos, diminuição aqui da quantidade de urina, podemos ainda urinar, mas não são em quantidades suficientes, não é? É óbvio que a falta de ar está associada também a este cansaço e há uma tensão elevada, uma hipertensão, uma tensão arterial elevada, uma pressão arterial elevada. Portanto, isto são alguns dos sintomas que podem acontecer. É óbvio que os sintomas numa fase inicial, a pessoa, é o que eu estava a dizer inicialmente aqui no vídeo de hoje, não é? A pessoa não dá por isso. Quando ele começa a perder então a eficácia, portanto a função renal, quando chega aos 15, 20% mais ou menos do que é normal, 15, 20% a menos do que é normal, em 100%, imaginemos, quando chega só a 15 e 20% desses 100%, imaginemos, é óbvio que vão haver aqui alterações, não é? Portanto, ele vai se tornando assintomático até chegar a estes valores. Quando chega a estes valores, começamos aqui a sentir realmente que algo não está bem connosco e realmente aqui, normalmente na presença sempre da doença renal, existe quase sempre estas doenças crónicas, que é a diabetes, a hipertensão, normalmente 90% dos casos mais avançados até de doença renal, os doentes têm todos tensão elevada, pressão elevada, que também tem que ser controlada, não é? Além de fazerem diuréticos para conseguir realmente estimular o rim a funcionar e drenar os líquidos que deve drenar, não é? Para haver algum certo equilíbrio, tem que fazer muitos deles também antihipertensores, embora os diuréticos também ajudem a baixar a tensão, porque tiramos líquido do organismo e também baixa a volemia, ou seja, a quantidade de líquido que temos baixa, e portanto também a tensão tem tendência a baixar e menor é o esforço então dos restantes órgãos também do nosso organismo. Portanto, o que deve acontecer é que deve realmente, se houver estas tensões muito elevadas, dificuldade em respirar, porque se vai acumulando o líquido, a pessoa até pode fazer um edema agudo do pulmão também, que é uma emergência médica. Temos que procurar sempre aqui um médico, preferencialmente um nefrologista, para nos dar aqui uma ajuda. Às vezes um cardiologista também vai lá, mas preferencialmente aqui, às vezes por engano, até podemos ir ao cardiologista, porque não nos sentimos bem, muito cansados, o coração bate muito depressa, há uma falta de ar, portanto, às vezes até podemos confundir, e por vezes até acontece isso e depois é encaminhado, esse médico encaminha para o seu colega. Portanto, o que acontece aqui é que temos que consultar então aqui um médico especialista, e ao irmos ao médico,
o médico, depois de fazer os seus exames, que já falo aqui um bocadinho mais à frente quais são, o médico vai então tentar atrasar ou protelar esta degradação da função renal. Portanto, da função renal, o que é isso? É realmente a função que o rim faz, que é a filtragem, entre outras funções, vai impedir então ou tentar minimizar a progressão da doença. Como é que fazemos então este diagnóstico? O diagnóstico da doença renal é um diagnóstico que é feito de várias formas. Portanto, podemos começar aqui com uma análise ao sangue e realmente vemos aqui, através das análises ao sangue, que a função renal, que são parâmetros que são avaliados através da creatinina, através da urémia, portanto, da quantidade de ureia em circulação. Portanto, nós conseguimos perceber, dentro de valores que existem e que estão preconizados para um rim normal, conseguimos perceber que aquele rim ou está em sofrimento, ou não está em sofrimento, ou está completamente normal, sem nenhum problema, ou já está aqui com algum tipo de sofrimento e necessita aqui de alguma terapêutica, alguma terapia, de forma a que minimize ou atrase então essa lesão renal. Portanto, podemos avaliar aqui a tensão arterial, isto acaba por ser um diagnóstico. Temos a tensão arterial muito elevada, já sabemos que é um doente que tem tendência ou tem já problemas renais. Temos então um doente com tensão muito elevada, temos um doente que tem alterações analíticas, ou na urina, que também já se nota ali, por exemplo, através da urina, vemos uma urina com muita proteinúria. O que é isso? Temos proteinúria, é muita proteína, também tem parâmetros, não é? Tem uma X, é desvalorizado se tiver poucas proteínas na urina, quando fazemos análise à urina, mas se tiver uma quantidade mais elevada de proteínas, é sinal que o nosso rim já não tem capacidade e está a deixar passar as proteínas, coisa que não poderá acontecer se o rim estiver a funcionar bem. Portanto, há aqui algumas situações que nós conseguimos ver através das análises ao sangue, ou então através aqui análise à urina e até numa avaliação da tensão arterial. Os testes urinários, ainda dentro do teste à urina, podem avaliar o que eu acabei de dizer, tanto as proteínas como também a eliminação de sal e outros elementos também através da urina que nos podem dar aqui um indicador e apontar realmente um caminho para fazer então este diagnóstico. Nos doentes diabéticos é sempre algo mais especial, portanto temos de ter um controle rigoroso então das glicémias capilares, não é? Em relação ainda à questão dos diabéticos, como são doentes com outras características, temos de ter aqui também outros métodos, como fazendo uma ecografias renais, tomografias computarizadas, ou seja, as TACs, e ressonâncias também magnéticas renais, que nos podem dar aqui uma imagem diferente do que podemos então fazer. O tratamento é um tratamento que depende sempre da fase, lembra-se do que eu disse há pouco, das várias fases que existem de doença renal. Portanto, este tratamento, consoante a fase, nós vamos direcionar o tratamento para o doente, ok? E as fases não são mais, temos estadios iniciais de insuficiência renal e vamos então tentar, se tiver no estadio inicial, minimizar a sua progressão, não é? Portanto, o profissional de saúde vê realmente que este doente já tem ali alguma disfunção a nível renal, portanto vamos tentar aqui usar tratamentos conservadores, de forma que são tratamentos não são invasivos, são tratamentos que são feitos através de terapêutica, por exemplo, medicamentosa, e até alimentação, mudança de estilos de vida no fundo. Portanto, o que é que temos que fazer primeiro? Primeiro de tudo, nós não podemos pensar logo na medicação. Tentamos aqui alterar, por exemplo, o que é que o senhor costuma fazer? Costumo comer não sei o quê, aquela com um bocadinho de sal. Então, olha, vai deixar de tomar, vai tentar substituir o sal aqui por especiarias, por exemplo, algum tipo de especiaria que dê aqui algum condimento para substituir o sal, usar outras estratégias e que tentamos falar com o doente com esse intuito, ok? Portanto, tentamos alterar aqui e chegando a acordo com o doente. Portanto, alimentação mais adequada, a toma da medicação, ou seja, a gestão do regime terapêutico também é importante, ele cumprir a medicação e lá está, saber se tem realmente possibilidades de comprar aquela medicação. Não é só passar a medicação, o doente abana a cabeça, realmente afirmativo, e vai para casa e depois não come terapêutica nenhuma e vai parar ao hospital e fica internado, todo demasiado, todo inchado e com uma situação às vezes que até pode levar à morte. Portanto, temos de ter atenção a estas situações. Portanto, e é feito desta forma. Mas se com a doença vai progredindo, não é? A pessoa tem cuidados, mas a doença vai progredindo, vai demorando mais tempo a progredir. Quanto mais certinha for a pessoa aqui a cumprir as indicações dos profissionais de saúde, é óbvio que vai chegar a um momento
que possivelmente aqui o tratamento conservador já não vai ser suficiente e poderemos ter que ter aqui realmente outras opções em cima da mesa, que é quando temos que haver aqui um tratamento realmente adicional, quando perdemos mesmo a função renal de todo. Portanto, temos os rins que deixaram de funcionar apenas e já não têm qualquer tipo de função. E aí temos que partir para outras terapêuticas e existem 3 opções de tratamento realmente que acabam por substituir aqui a função renal. E são esses, um deles já falei, que é a diálise, que é realmente termos umas máquinas, temos que ter 4 horas normalmente sentados e a máquina está a fazer filtragem desse sangue extracorporal, o sangue vem cá fora e vai entrando no doente e vai limpando o sangue e a pessoa está ali 4 horas e vai fazendo conforme o tipo de doente que temos à nossa frente. Depois também tem terapêutica direcionada, há uns que fazem 4 horas, outros que fazem 3 horas, dependendo de como está o doente, e depois tem que perder determinados líquidos, ou seja, peso, normalmente falamos em peso. As coisas funcionam assim em cada sessão de hemodiálise, ok? Portanto, a hemodiálise é realmente fazer a filtragem do sangue e o doente está ali 4 horas, por exemplo, segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados. Portanto, normalmente são estas vão 3 vezes por semana, 2 vezes, dependendo aqui do tipo de doente. Temos a diálise peritoneal, que é um tipo de diálise que é feita no peritoneu. Portanto, este tipo de diálise que é feita no peritoneu é uma diálise diferente, também menos invasiva e muitas vezes até é feita em casa. Pode ter apoio de profissionais de saúde numa fase inicial ou podem estar sempre disponíveis para esclarecer dúvidas ou urgências caso as hajam, mas existem quem faça anualmente no seu próprio domicílio esta diálise peritoneal, que não é tão eficaz nem tão eficiente como a outro tipo de diálise através dessas máquinas, ok? E temos o transplante, que também já abordei há pouco, que é uma das únicas 3 situações, então, estas, que podem realmente fazer aqui a vez, não a 100%, porque isso não há melhor do que o nosso próprio órgão, não é? Mas podem prolongar aqui a vida do doente e dar-lhe alguma qualidade de vida durante muitos anos ainda a fazer diálise, portanto, ou até haver um transplante e poder realmente usufruir desse mesmo transplante. Temos também aqui, além da alteração dentro dos estilos de vida, portanto, dentro dos tratamentos que são os conservadores, não é? Ainda, mas dentro dos estilos de vida, temos aqui, então, esta adoção que passa por quê? Esta adoção dos estilos de vida mais saudáveis, pela controlar a tensão arterial, diminuir aqui a acumulação de substâncias como a ureia, o fósforo, o próprio potássio, que alteram também aqui as nossas funções cardíacas, entre outras, e sabemos então que estes elementos que eu acabei de dizer também não conseguem ser eliminados ou excretados pelos nossos rins, visto que os nossos rins também não estão a funcionar, portanto não conseguem eliminar em quantidade suficiente estes produtos que também têm que ir saindo, não é? Entrando via alimentar, mas têm que ser excretados quando estão em quantidades maiores e então vão sendo excretados. Se o nosso rim não funciona, temos de ter cuidados aqui na alimentação e se calhar evitar determinados alimentos que têm estas substâncias em maior quantidade, está bem? Portanto, reduzir as conservas também é reduzir o sal. A quantidade de líquidos também tem que haver aqui algum controle, portanto, varia consoante então a quantidade de urina, portanto, digo já que os doentes que fazem hemodiálise têm um controle muito rigoroso dos líquidos que podem ingerir, portanto, normalmente não podem ingerir muitos líquidos, portanto, é uma dos senãos deste tipo de doença, portanto, tem que haver aqui um controle, porque senão se começarem a ingerir muitos líquidos, o que é que vai acontecer? Vão acumular esses líquidos todos e pode levar ao cansaço, à falta de ar e todos esses sintomas que eu já referi há pouco, ok? Portanto, a quantidade de líquidos que se deve beber varia sempre consoante a quantidade de urina que se elimina diariamente. Portanto, há doentes que fazem diálise há vários anos e não urinam nada, não urinam nada, portanto tem que ter muito cuidado, beber o mínimo de líquidos possível, porque depois esses líquidos apenas vão ser tirados quando forem à máquina de diálise, ok? Portanto, naquelas segundas, quartas e sextas, ou naquelas terças, quintas e sábados, está bem? Conforme o plano que tiver. Nos rins funcionam aqui menos metade do que o normal e não são capazes então de realmente excretar
estas substâncias que são resultantes da ingestão das proteínas, principalmente, sobretudo carne, peixe, principalmente estes dois tipos de alimentos, temos que então reduzi-las na nossa dieta, ok? De forma a evitar algum tipo de situação mais preocupante. A nível de prevenção, temos sempre que controlar o nosso peso, e quando eu falo de prevenção, falo no geral, de forma genérica, neste momento, ou seja, manter um peso mais perto do normal possível, evitar tabaco, álcool, praticar algum exercício físico. Como é que podemos prevenir esta doença renal crónica? Existem várias formas, através do controle da diabetes, como já referi há bocadinho, do controle da hipertensão, do diagnóstico de um tratamento mais precoce. Aparecem os primeiros sintomas, algum inchaço nas pernas, epá, se calhar vou ali fazer uma consulta, nem que seja com o cardiologista, mas que vou a um médico de família, seja o que for. Se não for com aquele médico, ele com certeza vai ver e vai encaminhar para o médico da especialidade, caso ele também desconfie de alguma coisa. Portanto, isto é importante, é tomar e dar o primeiro passo para tentar resolver o problema. Portanto, temos de ter um tratamento sempre precoce, porque quanto mais precoce for o tratamento, mais nós poupamos aqui o nosso rim, foi começando a fazer logo alguma terapêutica para evitar essa progressão, ok? E haver uma melhoria. Então, fazemos então os exames periódicos, às vezes ecografias, tomografias, vários tipos de... podemos fazer ecografias renais, ecografias vesicais, normalmente pélvicas, algum destes exames para tentar perceber. Cumprimos a terapêutica que nos é prescrita pelo médico, neste caso, e controlamos aqui o excesso também de peso e mantemos uma dieta mais saudável, mais pobre em sal, proteínas, porque há muito das toxinas que depois são eliminadas e são excretadas também é fruto do metabolismo, neste caso do catabolismo das próprias proteínas, não é? Do partir das proteínas, e vêm estes resíduos que depois têm que ser eliminados, e não sendo eliminados tornam-se tóxicos, principalmente para o nosso cérebro. Deixamos de fumar, se for esse o caso. Evitamos também aqui um consumo abundante de analgésicos, claro, sem prescrição médica. Caso haja aqui uma prescrição médica e o médico esteja a par que temos uma doença renal, com certeza ele vai ter mais cuidado com os analgésicos que vai prescrever, ok? Principalmente aqui os anti-inflamatórios, que são mesmo do pior para a parte renal e a parte hepática, neste caso o fígado, está bem? Só mesmo se houver necessidade ou houver uma prescrição médica para isso. Portanto, temos que mudar, no fundo, temos que mudar a nossa dieta, reduzir aqui o sal, eliminar aqui também, ao reduzir as proteínas, e haver aqui uma redução também das bebidas alcoólicas, principalmente, está bem? Isto é importante. E ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no nosso canal, portanto, o canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que o canal está sempre à disposição para ajudar quem necessite. Podem deixar sempre um comentário no mesmo. Podem também enviar um e-mail para o e-mail que eu deixo sempre aqui no início de cada vídeo. Eu cá estarei para responder sempre que possível. E não se esqueçam então de deixar o vosso like e deixar então o toquezinho lá na campainha, no sininho, para receberem notificações sempre que hajam vídeos novos. E não se esqueçam, subscrevam o canal. Agradeço a quem já subscreveu e obrigado por seguirem aqui o canal, que espero que tenha ajudado e continue a ajudar vocês que estão aí desse lado, ok? Já sabem, Cuidar Mais Saúde, eu sou o Tiago Mota. Sábado que vem cá estaremos para mais um vídeo e uma boa semana, como sempre, para todos aí desse lado. Obrigado e até lá.